A Bíblia registra as conquistas, os feitos, as realizações, a prosperidade e o poder que Uzias alcançou pela mão do Senhor. Uma das primeiras conquistas de Uzias foi a reconstrução da cidade de Elote, ou de Elate, que fica em Edom, e a sua restituição ao reino de Judá. Elate era uma cidade importante, pois era uma cidade portuária, marítima, no Mar Vermelho, junto ao Mar Vermelho. Era uma rota de comércio para quem ia da Arábia até o Egito. E foi nessa cidade, em Ezion-Geber, que está junto a Elate, que o rei Salomão, este rei mais próspero que existiu em Israel, construiu uma frota de navios que de 3 em 3 anos ia a Tarsis buscar ouro, prata e marfim. E ao reconstruir essa cidade como primeiro ato, olha, um jovem de 16 anos começou a reinar. Ao reconstruir essa cidade e reinseri-la no domínio de Judá, Uzias recoloca ou confirma Judá na rota do comércio, e comércio traz prosperidade. Uzias também, nos versículos 6 e 7, a Bíblia registra que ele alcançou vitórias militares. Uzias venceu os filisteus, obteve vitória através do Senhor contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os Meunias. A Bíblia registra nesses versículos, se você quiser ficar com sua Bíblia aberta e acompanhando, nós estamos falando dos versículos 6 e 7. Uzias destruiu os muros de Gate, de Jabné e de Asdod, e estendeu também o território de Judá. Então, durante o reinado de Uzias, houve a expansão do reino. A Bíblia diz que ele construiu cidades em Asdod e entre os filisteus. Uzias também, nos capítulos 9, 10 e ao 15, Uzias restaurou as defesas de Jerusalém, de Judá, construindo torres em Jerusalém e torres também no deserto. Uzias também construiu máquinas inventadas por engenheiros para atirar flechas e pedras, que foram estabelecidas nas torres de Jerusalém. Jerusalém havia ficado sem proteção durante o reinado de seu pai Amazias. Amazias era um homem que fez a vontade de Deus, mas a palavra diz que ele não fez de todo o coração. E ao vencer os edomitas, Amazias, pai de Uzias, ele se exalta no coração e faz guerra contra o reino do norte, contra Israel. Joás era rei de Israel. E Joás então prende Amazias e derruba parte do muro de Jerusalém e saqueia o templo. Ele vai lá e pega os utensílios do templo, leva o ouro, a prata e todos os utensílios que se encontravam no templo. Mas Uzias vem e reconstrói então a proteção de Judá. Uzias também preparou um grande exército de mais de 307.500 homens. Nós lemos que Uzias fez para eles escudos, couraças, lanças, capacetes, arcos e fundas para atirar pedra. De modo que Uzias se tornou tão próspero e poderoso em seus dias, que sua fama se espalhou até o Egito. E os amonitas, que são descendentes de Ló, lhe pagaram impostos, ou, como nós lemos nessa noite, lhe deram presentes. E diante desses relatos, diante da vida de Uzias, diante da prosperidade que Uzias alcançou no seu reinado, sendo um dos mais prósperos depois do reinado de Salomão, nós iremos buscar na palavra de Deus nessa noite, juntamente com os irmãos, a orientação de Deus para se alcançar uma vida de prosperidade. Nós vamos buscar a responder 3 perguntas nessa noite. O que Uzias fez para alcançar uma vida de prosperidade? Quem fez Uzias se tornar próspero e poderoso? E a última pergunta: o que não devo fazer quando eu alcanço uma vida de prosperidade? Então essas perguntas é que nós buscaremos responder nessa noite. Eu gostaria que você abrisse seu coração
pois as respostas que Deus colocou no meu coração, eu acredito que são os fundamentos para uma vida de prosperidade. Então nós vemos que Uzias assumiu o reino de Judá com apenas 16 anos e durante 52 anos reinou sobre Jerusalém. Uzias, a Bíblia fala que Uzias seguiu o exemplo de seu pai Amazias e fez o que agrada a Deus, o Senhor. 2 Crônicas 26:4, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias, seu pai. E aqui eu quero aproveitar a palavra que o pastor trouxe nessa noite. Ontem nós fomos ministrados sobre paternidade, os cuidados que devemos ter na educação dos nossos filhos, para reforçar a responsabilidade dos pais na prosperidade na vida dos filhos. Aqui nós lemos que Uzias, ainda jovem, quando assume o reino, ele começa a fazer aquilo que seu pai fazia, ou seja, ele pratica atos de retidão, ele agrada ao Senhor, assim como seu pai o agradava. Embora Amazias não servia ao Senhor de todo o coração, ele deixou um exemplo, ele deixou um legado que foi seguido por Uzias, e então Uzias prosperou. Entendemos que Uzias era um jovem rei que fazia a vontade de Deus, que guardava a lei do Senhor e que cumpria os seus mandamentos. E por que nós podemos concluir isso? Porque o texto que nós lemos aqui nessa noite diz que Uzias agradava o Senhor. Meus irmãos, não há nada que agrada mais o Senhor do que obediência à sua palavra e a prática da sua palavra. Por isso que eu concluo aqui que Uzias era um homem que guardava a lei do Senhor e que cumpria os mandamentos. Por isso que a Bíblia registra que ele praticava o que era reto e ele agradava o Senhor. Além de ser um jovem que fazia a vontade do Senhor, que agradava a Deus, Uzias era um jovem que buscava ao Senhor e que foi instruído por Zacarias a andar no temor do Senhor. 2 Crônicas 26:4, 5, ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor do Senhor. Enquanto buscou o Senhor, Deus os fez prosperar. Na linguagem de hoje, a Bíblia diz que, enquanto Zacarias viveu, Uzias serviu a Deus fielmente, pois Zacarias o ensinou a respeitar o Senhor. Então, além de fazer a vontade de Deus, observar os seus mandamentos e praticá-los, Uzias era um rei, um jovem rei, que buscava a face de Deus e que agradava o Senhor e valorizava a sua presença. Ele foi ensinado por Zacarias a andar no temor do Senhor, e quem teme o Senhor o honra, o reverencia. Quem teme a Deus obedece a sua palavra, tem amor por sua palavra e faz a vontade de Deus. Para mim, foi esse comportamento de Uzias, de fazer a vontade de Deus, de agradar o Senhor, de guardar a sua lei e de praticar a sua palavra, de andar no temor do Senhor, honrando a Deus e buscando a sua presença, que fez Uzias prosperar. Então essa é a primeira resposta para a primeira pergunta que nós fizemos nessa noite. O que fez Uzias prosperar? Buscar a face do Senhor, agradar a Deus, obedecer os seus mandamentos, praticar a palavra. E quem fez então Uzias se tornar tão próspero e poderoso? E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Meus irmãos, uma vida de prosperidade somente o Senhor pode dar. Talvez com um trabalho, o pastor até ministrou aqui a palavra da oferta. Talvez com a força do seu braço, com o seu trabalho, você até alcance um pouco de dinheiro, mas prosperidade somente Deus dá. Jesus disse que o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas ele veio para dar vida, mas não é qualquer vida, é uma vida abundante.
Além de ser uma vida eterna, uma vida abundante aqui na terra, de prosperidade. A verdade, a prosperidade não é um acúmulo de riquezas terrenas. A prosperidade é uma bênção divina. Prosperidade, ela vai muito além de ter posses, de ter dinheiro, pois ela envolve ter paz. E paz, essa paz que Deus dá, somente Ele pode dar, que é a paz que excede todo o entendimento e guarda os nossos corações, porque tem pessoas que têm até dinheiro, mas vivem sem paz. O dinheiro, ao invés de trazer paz no coração dele, traz destruição, traz tragédia, traz problema, traz dores. Mas a prosperidade, a bênção divina, ela não traz dores, ela traz bênção, ela traz paz. A prosperidade, que é a bênção divina, também ela traz sabedoria. Pois tem pessoas que podem até ganhar dinheiro, mas sem sabedoria não sabe administrar. Sem sabedoria não sabe gerir aqueles recursos que Deus dá. Aqui o pastor também ministrou sobre a viúva que teve sabedoria vinda de Deus. Pois ela teve sabedoria do pouco que ela recebeu. Ela deu ao Senhor primeiro. Isso revela a sabedoria de Deus na vida dela, porque se ela não tivesse dado, ela teria morrido. E a prosperidade de Deus também fala de saúde. Pois o homem pode até ter dinheiro, mas se não tiver saúde para usufruir daquilo que ele conquistou, de nada vale. Então a prosperidade, essa prosperidade que nós estamos falando aqui nessa noite, ativando uma vida de prosperidade, ela é uma bênção divina, somente Deus a dá. Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Uma vida de prosperidade também é um presente de Deus. É uma recompensa que Deus dá a todos aqueles que o buscam. Eclesiastes 5,19, quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Provérbios 22, 4, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, a honra e a vida. Hebreus 11, 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que é galardoador dos que o buscam. Então a prosperidade é uma bênção divina e ela é um presente. Ela é uma recompensa a todos que buscam a face do nosso Deus. Precisamos colocar, entender e arraigar em nossos corações que a prosperidade, uma vida de prosperidade, é um plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Jeremias 29, 11, o Senhor diz, porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. E outra verdade que eu quero trazer para a sua vida nessa noite é que Deus ama a prosperidade do seu povo. Além de ser um presente, além de ser uma recompensa para todos aqueles que o buscam, além de ser plano de Deus para as nossas vidas, uma vida de prosperidade. Deus ama a nossa prosperidade. Salmos 35, 27, o salmista diz, cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente, o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Meus irmãos, se cumpre na vida de Uzias aquilo que o Senhor prometeu por meio de Moisés, no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Uzias desfruta da vida de prosperidade, porque se cumpre sobre ele o mandamento do Senhor, a promessa de Deus. Diz, não vou ler tudo, mas o Senhor promete em sua palavra, e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje,
O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após os deuses, para os servires. Se cumpriu na vida de Uzias esta palavra aqui, pois Uzias, nos dias de Zacarias, Uzias propôs no seu coração a buscar o Senhor, a fazer a vontade de Deus. E por isso se cumpriu na vida dele essa palavra. Deus promete prosperar todo aquele que ouvir a sua voz e guardar os seus mandamentos. Quer ser próspero, meus amados? Quer ter uma vida de prosperidade? Quer ativar essa vida de prosperidade? Comece a buscar o Senhor. Comece a amar essa palavra. Dá valor à palavra de Deus e obedeça os seus mandamentos para o cumprir. Então, Uzias buscou o Senhor, Uzias fez a vontade de Deus, se tornou próspero, se tornou forte, a ponto de o seu nome ser anunciado até o Egito, a sua fama chegar até o Egito, de tão próspero e poderoso que Uzias se tornou pelo fato de ter buscado o Senhor, de ter feito a vontade de Deus. Mas tem uma questão aqui na história de Uzias que também nós devemos nos atentar quando começarmos a trilhar um caminho de prosperidade. Eu creio que no ano de 2022 você vai prosperar. Se você já era próspero, você vai prosperar mais ainda. As pessoas verão o que Deus irá fazer na sua vida durante este ano. Não importa se estamos num ano de crise financeira, não importa se estamos num ano de pandemia, de Covid-19, a bênção de Deus ela enriquece em qualquer tempo. A palavra de Deus diz que Isaac semeou no tempo da fome, em Gerar. E Isaac colheu 100 vezes mais daquilo que ele plantou. Ou seja, não tem limites para Deus, não existe tempo certo ou propício para semear e para colher. Deus abençoa a sua vida em qualquer tempo, desde que você se disponha a buscar a sua face e fazer a sua vontade. Mas tem um sinão aqui na vida de Uzias, deste jovem rei, tão próspero e poderoso. 2 Crônicas 26, 15. Porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Então este rei que buscava o Senhor e fazia a vontade de Deus, que andava no temor do Senhor, e por isso Deus o ajudava, por isso Deus o prosperava, tanto que o nome de Uzias retrata essas duas ações de Deus na vida dele. Uzias significa Jeová é a minha força, ou a força de Jeová. Ou seja, Deus tornou Uzias forte, poderoso. Mas também, no livro de Reis, capítulo 15, Uzias é chamado de Azarias, que significa Senhor ajuda, ou Jeová tem ajudado. Essa ajuda de Deus foi a prosperidade de Deus sobre a vida de Uzias. Então este rei,
que era próspero e poderoso, que fazia a vontade de Deus, ele teve um erro na sua vida que custou toda a prosperidade e todo o seu poder. Quando Uzias se torna forte e poderoso, o seu coração se encheu de orgulho. E aqui é um alerta para todos nós. Talvez você nem imagine o que Deus pode fazer na sua vida, como eu nem imaginava o que Deus fez na minha. Acho que alguns irmãos conhecem a minha história, quando eu lavava carros ali na porta do tribunal, no sol quente, eu estava até contando para um lavador de carro esses dias, lavando meu carro, eu olhando, falei, meu Deus, como o Senhor é poderoso. Eu lavava carro, agora eu estou sentado aqui vendo uma pessoa lavar meu carro. Olha que maravilha. Não que lavar carro seja ruim, seja pequeno o trabalho, não, todo o trabalho é honrado pelo Senhor, e Deus me prosperava quando eu lavava carro também. Mas um cuidado que nós devemos ter é o orgulho. Porque o orgulho, meu irmão, é uma arma do diabo para destruir a vida de todo homem, principalmente daquele que prospera. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. E este homem que buscava o Senhor, que andava no temor do Senhor, que fazia a vontade de Deus, se tornou tão próspero e poderoso. Ele deixa o orgulho entrar em seu coração. E quando ele olha, quando ele deixa de buscar o Senhor, de obedecer a sua palavra, e começa a olhar para o seu poder e para a sua prosperidade, ele se acha o cara. Ele começa a exaltar a ele mesmo. Enquanto ele buscava o Senhor, enquanto ele fazia a vontade de Deus, Deus o exaltava, Deus o prosperava. Mas quando ele mesmo se exalta, ele se enche de orgulho, e isso foi para a sua ruína. Então este homem, este rei Uzias, ele abandona o temor do Senhor. Ele deixa, ao se tornar próspero e poderoso, ele deixa de observar a lei do Senhor. Ao se tornar próspero e poderoso, ele esquece daquele que o fez prosperar e daquele que o tornou poderoso. Uzias se exalta de tal maneira que ele se acha no direito de usurpar o ministério sacerdotal e de entrar no templo do Senhor e de oferecer incenso a Deus, de acender, de queimar incenso no altar do incenso. Para mim, nesse momento, Uzias deixa de ser um adorador. No momento que Uzias entra no altar do Senhor, no templo, e acende incenso, para acender incenso ao Senhor. E o incenso, ele significa a oração dos santos. Somente os sacerdotes poderiam entrar naquele lugar e acender, oferecer esses incensos ao Senhor. Quando Uzias faz isso, ele deixa de ser aquele homem que ele era, quando ele começou a reinar. Ele deixa de ser um verdadeiro adorador. Agora, Uzias, ele entra no templo com o pretexto de adorar a Deus. Ele entra lá com o pretexto de adorar, ao acender o incenso. Mas tudo o que ele queria, na verdade, era aparecer. Tudo o que ele queria era satisfazer o seu ego, ou gloriar-se a si mesmo diante de Deus e diante dos homens. Esse erro levou à queda de Uzias. Levou aquele homem que era tão próspero e poderoso a fracassar. Uzias então abandona os ensinamentos de Zacarias, abandona a instrução. Vejam que enquanto ele obedecia à instrução de Zacarias, ele era próspero, Deus o prosperava. Uzias abandona a instrução do Senhor, deixa de ser um homem ensinável. Uzias se indigna com a repreensão do sacerdote Azarias e dos 80 sacerdotes valentes que estavam com ele. E aqui tem um valor, um princípio para a nossa vida, para nós que iremos prosperar nesse ano de 2022. Nunca abandone as boas obras. Nunca deixe de fazer aquilo que te levou a prosperar. O que levou Uzias a prosperar foi buscar ao Senhor e obedecer a sua palavra, foi agradar a Deus. Mas no momento que ele deixa
de obedecer ao Senhor, de agradar a Deus, o Senhor faz cessar a prosperidade e a bênção sobre a vida dele instantaneamente. Nunca se esqueça dos valores e princípios da palavra de Deus, para o continuares praticando e o guardando, quando se tornares próspero. Então, por causa do comportamento de Uzias, a sua prosperidade e o seu poder foram extinguidos pelo Senhor instantaneamente, pois o poder e a prosperidade, como eu já disse, somente o Senhor é quem dá. A Bíblia diz que uma lepra saiu em sua testa e ficou leproso até o dia da sua morte. Aquele homem tão próspero e poderoso, que reinava, que trouxe prosperidade, a segunda maior prosperidade a Israel depois de Salomão, a Judá depois do reinado de Salomão, agora passou a morar em uma casa separada. Deixou o palácio e vai morar em uma casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Olha a gravidade do erro de Uzias. Perdeu a prosperidade, perdeu o poder, perdeu a presença de Deus, pois foi excluído da casa do Senhor. Então, o que eu e você devemos fazer para ativar, estou terminando, uma vida de prosperidade no ano de 2022? Seguir os passos de Uzias até o momento, até antes, vamos dizer assim, até antes do momento em que ele se enche de orgulho. Obedecer a palavra de Deus, fazer a vontade do Senhor e buscar a sua face. E eu quero terminar essa palavra nessa noite lendo um conselho de um pai, de Davi. Davi foi o pai do homem mais próspero que houve em Israel, do rei mais próspero que houve em Israel. E essa palavra está em 1 Reis, capítulo 2, versículos 1 e 3. A palavra do Senhor diz que quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acha escrito na lei de Moisés e aqui para nós em toda a palavra de Deus. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. Amém? Se apegue a essa palavra e você terá no ano de 2022 uma vida de prosperidade. Eu lá em casa agora com esses dias com jejum, estamos ouvindo algumas ministrações e ouvi uma ministração da pastora missionária Camila Barros, e ela falou uma coisa que muito interessante. Quem já voou aí, né, de avião, já viu os aeroportos maiores, tem aquelas esteiras para você andar mais rápido, né? Ou para você descansar. Na verdade, eu acho que é para descansar. Aquilo você está caminhando, né, e chega num ponto, o aeroporto é muito grande, chega num ponto, você está com mala, você sobe naquela esteira e a esteira te leva, aí você descansa e caminha mais. E ela falou que ela usava aquilo para ganhar tempo. E na última viagem que eu fiz no aeroporto lá, internacional de Brasília, ao invés de eu descansar, eu comecei a andar. E a Dani, eu acho que ela não subiu nessa esteira. Aí eu comecei a andar, né? Aí de repente parece que eu estava flutuando. A Dani andando também, só que ela estava ficando para trás, e eu leve, né? Eu dava os mesmos passos que ela, mas eu estava à frente dela. Era leve o meu caminhar, e eu alcançava a distância maior que ela alcançava puxando a mala ali sem estar na esteira. E a Camila Barros deu esse exemplo, não sobre prosperidade, mas ela citou esse exemplo e me trouxe isso à memória, esse fato que eu experimentei ali naquele aeroporto. E é justamente isso que Deus faz conosco quando Ele nos prospera.
quando nós não observamos a palavra do Senhor, quando nós não buscamos a Deus, quando nós não honramos ao Senhor, como Uzias honrou no início do seu reinado, nós estamos apenas igual a Dani, com um monte de mala ali, pesado, andando. E parece que não sai do lugar. Então você está trabalhando, você está ganhando dinheiro, você está construindo uma família com a força do seu braço, como o pastor ministrou aqui nessa noite. É pesado, é duro. Mas quando você pratica esses princípios da palavra de Deus, que Uzias praticava, é como se realmente você estivesse na esteira, flutuando. Você está ali com as malas, ou seja, você continua trabalhando, você continua estudando, você continua fazendo tudo que você tem que fazer aqui nessa vida, mas você está na esteira de Deus. Você está leve, flutuando. E um passo seu, Deus joga você 2 vezes para frente. Chega mais rápido. Se torna leve e chega rápido. Essa é a vida de prosperidade que Deus tem para mim e para a sua vida. O mundo aí fora está sofrendo, carregando cargas na força do seu braço, mas Deus tem leveza para a sua vida, Deus tem prosperidade para você nesse ano. Basta você começar a aplicar esses princípios da palavra de Deus. Coloque de pé, vamos orar. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Deus, nós ouvimos a Tua palavra nessa noite e aprendemos, Senhor, com o exemplo de Uzias, como devemos, meu Pai, buscar o Senhor, como nós devemos buscar a Tua face, como nós devemos observar a Tua palavra, como nós devemos, Senhor, agradar a Ti. Pai, o Senhor tem promessas de bênção para todos aqueles que buscam a Tua face. O Senhor é um Deus de promessas. O Senhor é o Deus que tem prosperidade para todo aquele que o busca, para todo aquele que o ama. Pai, em nome de Jesus, eu quero ministrar sobre a Tua igreja nessa noite, essa vida de prosperidade. Deus, eu quero ministrar uma vida abundante sobre os Teus filhos. Pai, que tudo que eles fizerem, eles sejam prósperos, seja para a frente, seja para qualquer lado. Pai, em nome de Jesus Cristo, que os Teus filhos, Senhor, apliquem em suas vidas estes princípios, esses valores que foram aprendidos aqui nessa noite, para que eles possam prosperar e ter uma vida leve, ter uma vida abundante, porque a bênção do Senhor que enriquece, ela não traz dores. Nós não queremos, Senhor, andar somente pela força do nosso braço, pela nossa capacidade, mas nós queremos contar, Senhor, com a Tua ajuda, com o Teu auxílio, assim como o Senhor ajudou e foi o auxiliador de Uzias. Pai, em nome de Jesus Cristo, que assim como Uzias prosperou, Pai, esta igreja venha prosperar e o Seu nome, Senhor, seja engrandecido. Pai, em nome de Jesus eu oro para que a Tua igreja, Senhor, seja assim como uma planta plantada junto ao ribeiro de águas. Senhor, para que ela dê o seu fruto na estação própria, para que as suas folhas não murchem, tudo o que nós façamos, Senhor, venha prosperar. Pai, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja liberada sobre nossas vidas durante este ano de 2002. Deus, que a vida de prosperidade, Senhor, seja ativada em cada casa, em cada família, em nome de Jesus Cristo. Pai, que ao obedecermos a Tua palavra e buscarmos o Senhor nos recompense.